Boa noite, irmãos. Boa noite, gente. Vocês estão todos no fundo. Olha quantos bancos estão na frente, a distância que nós estamos. Vocês querem que eu faça o quê? Querem que eu vá mais para lá? Você já foi vacinado? Ainda estou mordendo, só não estou contaminando mais. Pronto, gente. Obrigado. Vamos orar, né? Vocês viram que o seu Adalto e o Esdras, né? Vamos pedir a Deus. Peço a vocês tenham toda a paciência do mundo, sabe que isso é necessário, né? Esses irmãos precisam agora das nossas orações, tá bom? Vamos dedicar esse momento de oração. Pai, nós precisamos tanto do Senhor para tudo, Senhor. E com certeza nosso irmão Adalto precisa do Senhor, o Esdras. Pedimos que o Senhor esteja abençoando. Sabemos que a dificuldade que eles estão vivendo não é pequena, Senhor. Pedimos a Tua bênção, a Tua proteção sobre a vida destes irmãos, desta família em geral, Pai. Te agradecemos por tê-los aqui, poder dar a eles, ó Deus eterno, um espaço, um lar, uma família estendida. Às vezes nos sentimos fracos por não poder ajudar mais, mas o Senhor pode todas as coisas. Nós pedimos a Tua bênção sobre eles. Abençoe-nos também, Senhor, ao estudar a Tua palavra, porque numa certa medida todos nós temos muita dificuldade para conseguir dominar nosso coração para uma vida de obediência, aquele tipo de vida que agrada a Ti, que faz com que nossas escolhas, Deus, sempre Te honrem, porque é o que queremos, ó Deus, realizar nesta vida, aquilo que Te honra, que Te dá alegria, que faz com que o Senhor se regozije em nós. Ajuda-nos a ter o padrão certo, Pai. Abra os nossos olhos, nos abençoe, nos dê a Tua direção, nos ajude, nos instrua mais uma vez. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Vocês já sabem, o nosso tema é lugar da obediência na vida cristã. Deixa eu puxar o quadro. O lugar da obediência na vida cristã. A proposta é a gente tentar entender de que maneira o cristão pode dominar o seu coração, porque nós não temos um coração obediente naturalmente, nós temos um coração corrompido, não é isso? Vocês concordam que tem um coração corrompido? Todo mundo? Os outros ou você? É isso aí. Porque é fácil falar do coração corrompido dos outros, o difícil é falar assim, o meu coração é corrupto. Alguém abra aí para mim, Jeremias capítulo 17, verso 7 em diante. Jeremias 17, do 7 em diante. Vou pegar uma estantezinha dessa de vocês para mim, tá? Depois eu devolvo. Só para eu pôr a Bíblia. Pode ler. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Pode ler? Pode. Porque é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Mas só um minutinho. Muito bom se parasse por aí, né? Bendito o homem que confia no Senhor, é como a árvore que dá fruto sempre. Continua. Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o poderá conhecer? Eu, o Senhor, esquadrinho a mente, eu provo o coração, e por isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, o segundo fruto das suas ações. Como diz, como até aí, já deu, até aí. Tá bom? Irmãos, eu queria fazer uma ligação desses versículos, só para vocês verem assim, o contexto do nosso ensino, a respeito da obediência. Nós temos falado
que o coração do homem, né, aquela parte interior do homem, que vai glorificar a Deus por perceber Deus, por entender Deus, ele vai fazer isso por meio de ações que resultem em atos de obediência. Muito bem. O problema do nosso coração, como Jeremias está denunciando aí, é que este coração é corrompido. Ele é enganoso. Jeremias usa a ideia de desesperadamente corrupto. Gente, às vezes a gente pensa que está certo. Não tem quem convença a gente que a gente está errado. O coração planeja, o coração maquina, o coração realiza, né? Ou seja, ele trabalha para realizar ações que, uma redundância, que na cabeça dele está tudo certo. Porque é a coisa mais lógica a ser feita. Às vezes até ele mesmo diz, é a coisa mais certa a ser feita. Lá em Juízes, o livro de Juízes ele é muito interessante e da segunda metade em diante, ele usa uma frase para dizer assim, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais correto. Não havia governo, não havia quem desse a lei, não havia quem dissesse o que deve ser feito, cada um fazia segundo o seu próprio coração. E se você perceber o texto, ele faz uma ligação. O texto está dizendo assim, olha, bendito o homem que confia no Senhor e faz do Senhor a sua força. Este homem, ele produz um tipo de vida, o resultado da vida desta confiança é um modelo de vida bem-aventurado, se a gente for querer usar a linguagem do Salmo 1. Mas simplesmente diz, ele é como a árvore plantada junto às águas. É um homem cujo o agir é um agir de resultado positivo. Mas aí Jeremias parece querer nos lembrar que tem um problema, que essa não é uma coisa automática. Ele fala, é muito bem-aventurado o homem que faz isso. Contudo, enganoso é o seu coração. Então o homem, ele precisa de algo dirigindo o coração dele, para que ele possa alcançar este padrão de obediência a Deus, que a gente chama aqui nos nossos estudos, não vou voltar agora, mas de obediência moral. Aquele padrão de obediência da pessoa que discerne o bom do que é ruim, o bem do que é mal, que sabe fazer escolhas, e essas escolhas todas honram a Deus. Essa é a nossa busca. Semana passada, nós trabalhamos com 3 elementos, e eu levei de presente para casa mais um. Não é isso? Senhor, as trombetas estão tocando, os céus estão se abrindo. Né? Eu disse que o homem, de novo meu desenho, não façam isso em casa, já avisei vocês, né? Não façam isso em casa. O homem, ele é movido por senso de temor a Deus. Ele obedece porque ele teme. Em resumo, é aquele Deus dizendo assim, olha, perdoa o irmão porque isso é bom. E ele fala assim, Deus manda eu perdoar. Por senso de temor a Deus, por senso de submissão, aquele fator do coração fala assim, eu nem gostaria de fazer assim, mas vou fazer porque em obediência a Deus. Hoje o Tiago falou uma coisa interessante. O Tiago falou assim, olha, o que me move é o senso de vontade. Não vale porque vontade foi o presente que ele me deu, né? De pensar, levar para casa. Vocês lembram disso? Que eu falei do senso de temor, do senso de alegria ou de prazer, né? De você obedecer porque é bom obedecer, e você também gosta de obedecer a Deus, né? E o senso de temor, alegria, o senso da verdade, que era aquela responsabilidade, fala assim, eu vou obedecer porque o que Deus está mandando é o certo, é o verdadeiro. Bem,
Tiago falou assim, o que me move? Aí eu concordo, Tiago, eu acho que a gente deve incluir aqui um senso, não é de vontade, gente, é de gratidão. A vontade é o que está sendo movido, é um senso de gratidão. Eu também obedeço a Deus porque sou grato pelo que Ele fez, como um servo que obedece ao seu Senhor não mais pela obrigação, mas agora pela gratidão, porque é um servo que reconhece o seu Senhor, um bom Senhor. Mas aí é que está, o Tiago disse assim, eu sou movido por isso aqui. Várias coisas movem o coração do homem. Eu sou movido por isto aqui. Eu acho que o ideal, viu, Tiago? Eu acredito que você seja movido por isso algumas vezes. Porque, na verdade, nós temos que ter um conjunto de coisas nos movendo. Porque tem coisas que Deus vai pedir para nós, vai exigir de nós, e que não vai dar para a gente falar assim, eu sou tão grato a Deus. Jesus Cristo foi para a cruz, não foi? Ele queria ter ido para a cruz? Num certo sentido, sim, num certo sentido ele disse o quê? Afasta de mim esse cálice. Ele era grato ao Pai por tê-lo usado para fazer a obra de redenção, não tenho dúvida. Mas ao mesmo tempo, há um peso a ser pago. Há uma responsabilidade. Havia ali um senso de temor ao Pai, contudo seja feita a tua vontade, um senso de submissão. Agora vai comigo em Isaías. Isaías 53. Ei, agora, Patrícia, só foi apontar o microfone para você, Isaías sumiu daí, né? Isaías foi passear. Vai lá, nem de se achar, ô Edu. 53. Aí, a Patrícia achou aqui, ó. Olha só, você vai ler para mim os versos 10 a 12. Não, 10 e 11. Já dá para a gente ilustrar. Todavia o Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Então, há um sentido aqui em que Jesus lá ele diz que faz isso por um temor, porque contudo seja feita a tua vontade, mas aqui o texto diz assim que ele fica satisfeito com isso. Ele tem um senso de alegria, um senso de prazer, que permite ele entregar aquela oferta penosa do trabalho dele, a dureza da cruz, e ele receber aquilo com satisfação de estar obedecendo ao Pai. Então, irmãos, eu acho que a gente deve começar a olhar isso aqui como um conjunto, ok? Não comece a pegar a sua alma e falar assim, olha, minha alma é mais movida pelo temor. A gente precisa ter amadurecido cada uma dessas áreas, porque no final das contas, tudo isso aqui junto é que compõe os elementos do nosso amor a Deus. O nosso amor a Deus tem a ver com o temor que temos dele, com a alegria que temos de obedecê-lo, de servi-lo, com o fato de que ele é a verdade, nós amamos porque ele nos fala da verdade. Um senso de gratidão, com certeza, é uma expressão do nosso amor a ele. Então, é importante que a gente comece também a trabalhar os diversos valores que estão aqui. Porque qual é o nosso problema? Antes da gente ir para o nosso ponto de hoje. O nosso problema é que a gente acha que obedecer a Deus, ou a obediência a Deus, está se tornando, para alguns, só uma forma de conquistar o que Deus diz que a gente ganha
se obedece. Já viram aquele negócio? Tem muita gente que gosta do Deuteronômio 28. Já leram lá Deuteronômio 28? Leram? Oi? As bênçãos decorrentes da obediência. Mas eu gosto da metade primeira do capítulo, né? Porque a partir, acho que do capítulo, do versículo 14, do 15, é verdade. Do 15, começa o quê? As maldições da desobediência. Mas tem gente tentando obedecer a Deus, ser fiel, um sentimento de fidelidade baseado, não em nenhum desses sensos, mas num senso de egoísmo. Então ele continua distante de Deus. Ele continua sendo controlado por um outro Deus. Então ele não está fazendo a vontade de Deus. Ele está fazendo a vontade de quem? De quem ele está fazendo a vontade? Dele mesmo. Isso não é obediência. Nós precisamos desmontar esse aparato pecaminoso do coração enganoso. É muito fácil eu querer servir a Deus. Eu não sei, gente. Vocês me ajudem, por favor. Uma pessoa que vem para a igreja só com a ideia de que assim, eu tenho que servir a Deus porque eu quero ir para o céu. Me ajudem, se eu estou sendo radical. Isso me parece uma busca muito egoísta. Porque a minha ideia é me livrar do inferno e ir para o céu. Quer dizer, no final das contas, você se importa com quem? Com você mesmo. Mas pastor, não é verdade que a gente quer ir para o céu? É, mas você quer ir para o céu por quê? Não é porque Deus está lá? Não é porque a vida celestial, que não é assim, não vou entrar no mérito, vida celestial, que depois vai ser vida normal, né? Não é aproximação com Deus? Como é que a Bíblia chamou o fato de Jesus vir ao mundo? Que nome que a Bíblia deu para Jesus nesse ato? Chamou de quê? Emanuel. Quer dizer? Deus conosco. Porque é comunhão. É amor. É estar perto de Deus. Nós temos que desmontar esse aparato, que nada mais é do que aquele aparato do Éden, em que Adão rejeitou Deus, para tentar ser como Deus. É que quando a gente sabe que tem limite, porque a gente não vive para sempre, a gente morre, a gente tenta manipular Deus em nosso próprio favor, para dar um jeito da gente ir para a eternidade. Nós precisamos trabalhar a nossa vontade. Todo mundo aqui tem vontade de ir para o céu? Não, pastor, a partir de agora nem tenho mais vontade de ir para o céu. Não, tem que ter, mas pela razão certa. A minha vontade é fazer a vontade de meu Pai. Não foi o que Jesus disse? A minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Ele não veio fazer o que ele queria. O que ele queria era decorrente do que o Pai queria. Ele veio cumprir um plano do Pai. João 17. Gente, eu gosto de introduções longas. Mas é que eu preciso, de alguma maneira, mostrar para você a importância dessa mudança no coração. João 17. Verso de número 4. João 17, 4. Oi? Lê com o microfone, senhor Adalto. Eu te glorifiquei na terra
consumando a obra que me confiaste para fazer. Veja só, Jesus vai dizer que ele glorificou o Pai, não porque Jesus fez muitos milagres, não porque ele pregou e ensinou muitas coisas boas, nem porque ele morreu na cruz. Ele está dizendo que ele glorificou porque tudo que ele fez, todas estas coisas que ele fez, era o desejo dele de cumprir o plano do Pai, a vontade do Pai. Deus criou você para ser o servo dele, para servi-lo. Deus criou o homem para olhar essa realidade de mundo e agir nessa realidade de um modo que glorifique a Deus, de um modo que na verdade realize a vontade de Deus para o que Ele quer que você faça aqui. É como se Deus te dissesse assim, bom, lembra no Jardim do Éden? Multiplique a harmonia do jardim, crescei, multiplicai, enchei a terra. O papel do homem era levar a sabedoria de Deus, o cuidado de Deus, o jeito de Deus agir no mundo para todas as partes do mundo. Cada canto da existência, da realidade criada, teria o testemunho de Deus, porque em todo lugar deveria haver um ser humano que fazia as coisas do jeito de Deus. Famílias vivendo do jeito de Deus. Maridos sendo maridos do jeito de Deus. Mulheres sendo esposas do jeito de Deus. Filhos sendo filhos do jeito de Deus. Você pode dizer, mas está difícil, porque este jeito de Deus é um jeito santo, e nós vivemos num mundo pecador. Então, quando uma pessoa quer viver do jeito de Deus no mundo pecador, ele tem curto-circuito, um choque, porque o mundo não consegue lidar com isso. É o que Jesus está ensinando em João 17. Porque Jesus diz, eu cumpri, eu ensinei para eles as tuas palavras, eles são teus, e eles são meus porque o Senhor me deu, eu ensinei a palavra para eles, e agora, Pai, eu não quero que o Senhor tire eles do mundo. Não tira eles do mundo, deixa eles aí. Ah, Jesus, depois que a gente se converte, devia acontecer, sabe o que, gente? Vocês assistem aquele Star Trek, das estrelas lá? Guerra nas Estrelas? Sabe o que devia acontecer? Você devia ir para um lugar em que vinha um raio em cima de você e de repente você estava lá no céu. Um teletransportador para o céu. Converteu para quem que vai ficar aqui? Porque é aqui, gente, que a gente vai mostrar que amamos a Deus. Porque é vivendo nesse choque com o mundo que nós revelamos quem é o Senhor da nossa vida. Agora, nós temos o coração trabalhando contra a gente, porque o nosso coração tenta se amoldar ao pecado. É mais fácil a gente concordar com o mundo do que concordar com Deus. Seu chefe chega para você e fala assim, João, hoje você vai fazer uma falcatrua de 2 milhões de dólares, João. Não sei se é possível isso lá no banco. João, não quero dar ideia, tá? Você vai fazer uma falcatrua de 2 milhões de dólares lá. Chefe, não dá, chefe, sou crente. João, é o seguinte, desses 2 milhões de dólares, 100 mil dólares eu dou para você. Aí você fala, chefe, não dá, eu sou crente, chefe. Aí o chefe fala assim, você é crente? Então você vai ser mandado embora. Mas, chefe, falta pouco para aposentar, chefe, não faz isso comigo. Eu sou crente, é por isso. E o João não faz. Por quê? Ele tem consciência de que aquilo não é obedecer a Deus. Aí ele é mandado embora. Aí ele encontra um colega dele.
que não tem nada a ver com Deus. O que o colega diz? Parabéns, João, que homem honesto e desempregado que você é. Por que você não fez, João? O mundo que nós vivemos é um desafio para a obediência. Então, a obediência, ela não pode ser egoísta nunca. Ela é um rompimento com o coração egoísta. É um rompimento com o desejo de querer viver bem. No padrão mundano, desculpa. Porque querer viver bem é bom, tá? Ninguém precisa ir para cá falando, eu quero viver mal. Mas viver bem do jeito de Deus. Ok? Nós precisamos romper o padrão egoísta ou egocêntrico. Eu tive um patrão que ele falou para mim para adulterar a nota fiscal para pagar menos impostos. Lembro não, o senhor falou, mas não é que eu estava lá. E então eu fiquei assim meio surpreendido com aquilo, mas falei para ele, olha, eu não faço isso não, de jeito nenhum. Isso aí. Aí o que aconteceu? Ele colocou o irmão dele no meu lugar. E eu perdi o serviço, orei a Deus, e Deus me proporcionou cliente para mim. Aqui até na igreja tem 2 clientes ainda. Quer dizer que não trabalho mais, porque nem eles estão com essa firma. Mas eu consegui uma clientela e sobrevivi. Graças a Deus. É. Mas veja, irmão, a bênção disso não está só em ter arrumado uma clientela como uma resposta do ato de obediência. O ato de obediência é uma bênção. Porque o ato de obediência é a glória de Deus. O que glorifica a Deus numa história como essa do irmão Adalto, não é só o fato de que depois Deus o dá a bênção dele ser suprido de novos clientes. No caso dele, ele conta a história, né, de que inclusive encontrou dinheiro para ser sustentado. O que um outro irmão lá mandou, um outro cliente e tal. O ato de obediência em si, o de negar a si mesmo, ser controlado pelo egoísmo, ou pelo Deus chamado ego, de autossobrevivência, de qualquer outro senso. Esse é o ato de glória a Deus. Assim Deus está sendo glorificado. Jesus glorificou o nome do Pai na terra, cumprindo a obra, e Jesus morreu na cruz, gente. Não teve alívio. Aí você pode dizer assim, mas ele ressuscitou. Vamos ressuscitar, todos nós vamos. Depois de termos morrido. É esse o caminho. Ele é o primeiro só. Onde que nós precisamos trabalhar então? O problema é que quando a gente fala do coração humano, e ele tem noção destes sensos, ele precisa trabalhar esses sensos de verdade, esse senso de temor. Eu preciso desenvolver. Isso aqui é como uma musculatura que precisa de desenvolvimento. Então agora Deus vai prover, Ele provê para nós um modo da gente trabalhar o crescimento deste senso. Você pode até pensar, olhando a Escritura, e ver, e achar outros elementos. Vamos pegar estes aqui. Assim, a minha vontade para obedecer, ela deve ser movida por um senso de temor. E pode ser que esse seja um músculo da sua espiritualidade que esteja fraco. Por exemplo, você é bom para obedecer quando você está agradecido. Mas você é péssimo para obedecer quando tem que fazer alguma coisa que contraria a sua vontade, seus anseios. Aí o ego vence. Então você precisa trabalhar, fazer morrer aquele sentimento egoísta ou egocêntrico e fortalecer a musculatura do temor. Vamos ver algumas coisas sobre isso. Um exemplo que eu gosto muito é a repreensão de Deus para Caim, Gênesis 4. Em Gênesis 4, 7,
O que nós temos é Deus dizendo para Caim que ele pode não estar gostando, mas ele deve exercitar este senso, no caso, senso de temor. Tá bom? Lê para mim o 6 e o 7 de Gênesis 4. Então o Senhor perguntou a Caim: por que te iraste? E por que está descaído o teu semblante? Porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Então o que Caim está sendo chamado a fazer é fortalecer a musculatura, não do ego, ao contrário. Quer dizer, Caim, você tem que superar este ego, para você proceder bem. O seu senso de temor, Caim, eu sei o que eu quero. Eu quero uma oferta igual a de Abel. Nós acho que discutimos isso aqui, não foi? Que parece que Deus aqui foi muito injusto, porque na verdade Caim trabalhou, colheu, era o serviço dele, ele ofereceu. No restante da Bíblia, Deus recebe as primícias, o fruto do cereal. Por que não recebeu de Caim? Porque Deus pediu para Caim outra coisa. Tem gente que fala assim, não, eu dei o meu melhor para Deus, mas o meu melhor não agradou a Deus. É que às vezes Deus quer outra coisa. Tem gente que quer dar a Deus o que Ele quer dar, não o que Deus quer receber. Não, só vou servir a Deus se for tocando piano. Se eu vou tocar contrabaixo, não quero não, porque... Não, é piano que é o meu dom. Ué, às vezes Deus quer de você outra coisa. Você já parou para pensar? Que talvez Deus queira de você outra coisa? E que você está se focando em dar o que você quer dar, porque você gosta daquilo? O povo de Israel era assim. Só fazia o que gostava. Eles gostavam de ir no culto, no templo. Eles gostavam de dar o dízimo. E lá em Amós, o profeta diz assim, vocês enchem essa casa, vocês trazem dízimo de 3 em 3 dias, porque vocês gostam, não porque vocês me amam. Eu pergunto, quando um crente diz assim, eu não vou na igreja porque eu não estou com vontade, se o dia que ele vem só porque está com vontade, e se ele vem então só no dia em que ele está com vontade, essa relação dele com Deus não é egoísta? Onde está aqui o senso de temor, de gratidão, o senso da verdade? Onde está? Precisa lutar contra o ego, fazer morrer o velho homem, fazer morrer o coração enganoso e fortalecer a musculatura do temor, a musculatura da alegria em Deus, do prazer em Deus, a musculatura da verdade. Você vive pela verdade, não pela sua verdade, a de Deus. Pode falar, Edu. Qual é o papel do Espírito Santo nessa obediência? Agora, esse é o meu ponto. Aproveitando que você está falando, quando a gente vê Deus falando com Caim, Caim já fez a besteira, não fez? Ou fez a besteira? Não, vamos lá. Caim não fez a besteira, ainda. Está pronto para fazer. Caim entregou uma oferta que Deus não se agradou dela. E Deus disse para Caim, não me agradei. Onde está a besteira de Caim até aí? Até aí, aparentemente? Aparentemente nenhuma. Não vamos ser tão duros, não vamos ser tão benéficos. Pode ser que ele já soubesse o que Deus queria e já não entregou. Mas, aparentemente, até aí Caim estava agindo corretamente, entregando uma oferta para Deus. Mostrava que ele tinha algum senso de Deus. Ok? Que ele podia não entregar nada, né? Mas aí Deus chega para ele e fala, não, essa oferta eu não quero. A partir daí Caim tem um problema. O problema de Caim começou quando Caim negou entender a palavra de Deus. Como?
Bom, se Deus recusou a oferta dele, Deus teve que dizer assim: essa eu não quero. Não quer o quê? Foi o que eu trouxe, vai ter que querer. O que Caim fez? Ele lutou contra o que Deus disse. Não foi mais ou menos o pecado de Adão? Você comeu da árvore que eu disse para você não comer? Ele sabia o que Deus havia dito? A própria Eva não repetiu para a serpente: Deus disse. Mas depois, a Eva, quando vai pegar da árvore, ela esquece de Deus, do que Deus disse. Aí quando Adão chega e diz assim: Senhor, quando Deus chega para Adão: você comeu da árvore que eu disse para você não comer? Adão chega e fala assim: a mulher que o Senhor me deu, ela me deu e eu comi. Eu obedeci o que a mulher disse. E a mulher obedeceu o que a serpente disse. E Caim agora quer obedecer o que o seu coração diz. Então o coração de Caim precisava ser dominado para obedecer à palavra. Ainda não cheguei no espírito. Você deve, não se coce, calma. Aí então você descobre que o problema nosso é o problema do parâmetro da ordem. Lembra que eu disse que obediência, ela existe em resposta a uma ordem, a um ordenamento. Haja luz, faça isso. Deus dá a ordem, porque Ele é o Criador e Ele diz: funcione assim. O ser humano responde em obediência: sim, senhor, vou funcionar assim. Namoro cristão, Deus dá uma ordem, funciona assim. O que namorados cristãos fazem? Chegam para Deus e dizem: sim, senhor, nosso namoro funcionará assim. Aquilo que a gente costuma dizer, de acordo com a sua palavra. Ok? Deus então chega para Caim novamente e diz: Caim, se você fizer o que eu mando, vai dar tudo certo. É só fazer o que eu mando. Caim fez? Não. O coração do homem é enganoso, é corrompido. O pecado fez isso. A palavra, gente, a regra é o que, gente? É a verdade. A regra é clara. Está lá. Não matarás. É muito óbvio que a Bíblia diz sobre Deus, sobre negar o coração a si mesmo, sobre tomar a decisão do jeito de Deus. Pode maquiar do jeito que for, a Bíblia está lá. O problema é que o nosso coração tem dificuldade para isso. E essa dificuldade, Eduardo, é uma dificuldade natural, porque o pecado nos inclina para o maligno, nos inclina para longe de Deus. Finalmente, Ezequiel 36, de novo. Em Ezequiel 36, Deus faz declarações a respeito do pecado de Israel, para dizer para Israel que eles precisavam mudar. Ezequiel 36. Estou selecionando aqui alguns versículos para a gente não ter que ler o capítulo todo. Por exemplo,
No verso de número 15 diz: não te permitirei jamais que ouças a ignomínia dos gentios, não mais levarás sobre ti o opróbrio dos povos, nem mais farás tropeçar o teu povo, diz o Senhor Deus. Então Deus chama os líderes de Israel e está dizendo assim: olha, vocês vão parar de ouvir o conselho dos gentios, vocês vão parar de fazer o meu povo tropeçar, eu vou agir. Deus iria interferir no pecado do povo. Então vem a palavra do Senhor no versículo de número 16 sobre a restauração de Israel. Primeiro ele vai dizer o seguinte: olha, eu mostrei para vocês que eu não estava feliz com vocês. Lê para mim aí o verso 18. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra, e porque a contaminaram com seus ídolos. O meu povo não está mais me adorando. E eu me levantei contra isto. Meu povo não estava mais obedecendo as minhas ordens. Mudou de Deus, de Senhor. O coração deles agora não tem mais temor para comigo. O temor deles era para temor para com os homens. E eu mostrei que eu não estava contente com isto. Mas ele promete que vai fazer uma mudança nisto. E então lá no verso de número 19, ele vai dizer: vou espalhar vocês entre as nações. Ele fez isso. Eu vou humilhar vocês, eu vou tirar de vocês essa soberba de vocês. E olha, tem mais, eu não vou fazer isso só por causa de vocês, porque vocês são bonzinhos, não. Eu vou fazer isso porque eu sou Deus Santo. Alguém lê para mim aí o verso de número 22. Dize, portanto, a casa de Deus de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Gente, há uma coisa aqui que eu acho que é um conforto para a alma. Você vai falar: pastor, não tem conforto nenhum nesse texto. Tem, eu vou dizer por quê. Deus disse o seguinte: eu mandei vocês irem viver nesse mundo e serem obedientes a mim, porque esse mundo caído, cheio de trevas do jeito que está, vai ser abençoado, porque eu vou pôr no mundo um povo obediente, um povo que vive do meu jeito. Isso serve lá para o Velho Testamento, serve para o Novo Testamento, serve para o povo de Israel e serve para a igreja, que na verdade é tudo um povo só de Deus. E através de vocês, depois vocês podem ler o Salmo 67, todas as nações vão ser abençoadas, porque em todas as nações haverá gente falando assim: puxa vida, viver para esse Deus de Israel é muito melhor do que viver para os nossos deuses. Contudo, Israel vai viver no meio das nações, Israel toma os deuses das nações, vive do jeito egoísta das nações, e em lugar de tornar o nome de Deus conhecido como um Deus bom, santo e maravilhoso, eles profanaram isso. Então agora as nações estão dizendo: onde está o vosso Deus? Deus de vocês não é nada diferente do... Gente, é o que as pessoas às vezes dizem dos crentes. Que tanto faz ser crente como não ser, porque faz tudo as mesmas coisas. Isso é profanar o nome de Deus. Pastor, onde é que está o conforto desse texto então? O conforto está que Deus diz assim: não é por amor de vocês que eu vou mudar vocês, é por amor do meu santo nome. Fala: pastor, onde é que está o conforto? Para mim isso é uma bronca. Onde é que está o conforto, irmão? É que Ele podia nos dispensar. Ele não precisa ser representado por nós. O próprio Deus podia dizer assim: este povo não me representa. Mas Deus resolveu ser representado neste mundo por meio de você, pecador. E aí então ele resolve, como diz o Max Lucado, de forma bem gostosa de ler, que ele resolve não te deixar do jeito que você está. Você está uma porcaria,
desculpa o exagero, ou nem tanto, você é um pecador, você não é obediente a Deus, você não é um servo temente em todas as áreas, você muitas vezes profana o nome de Deus porque às vezes se deixa controlar por um coração egocêntrico, e Deus ainda assim fala, não vou deixar você assim. É por isso que nos prova. Pior é se Ele deixasse a gente achar bom, que nada mais gostoso que fazer o que o coração quer. É que um coração corrompido quer coisas corrompidas. Aí lá em Hebreus capítulo 12, o Senhor diz assim, acho que é o 12, a partir do verso 4. Na vossa luta contra o pecado não tendes resistido até o sangue. E aí ele continua falando assim, mas não fiquem tristes, tá? Que o Senhor vos ama como um pai. Porque Ele é como um pai que disciplina o filho a quem ama. Porque um pai que não disciplina um filho, é porque esse filho não é filho. É um bastardo. Vós sois filhos, é por isso que eu disciplino vocês. Em Hebreus não está assim, tá? Essa é a minha versão resumida, condensada. Depois vocês podem ler, a partir do verso 4. Se vocês estão sem correção, é porque o pai não está ligando. Mas se vocês estão sendo corrigidos, é porque o pai está transformando vocês. Ainda não cheguei no Espírito e ele deve estar perguntando, e o Espírito não chega logo? Para nos transformar, para mostrarmos que estamos transformados, temos que ser obedientes à palavra. Gente, a palavra é tudo. Obedecer à palavra de Deus é a nossa vida. É o propósito de termos sido salvos. Não é para nos dar o céu é uma consequência, a nova terra é uma consequência. Aliás, quando a gente estiver na eternidade com Deus, a coisa que a gente vai fazer melhor é obedecer. E a gente vai fazer com alegria, com temor, com todas aquelas coisas e outras que a gente vai aprender. Mas até a gente chegar lá, nós temos dificuldade, porque o coração é enganoso, é coração de Caim. Bem, Ezequiel, verso de número 23 até o 27. Ezequiel 36, do 23 ao 27. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu reivindicar a minha santidade perante elas. Só um minutinho, Elvira, mantenha aí. Olha só, eu sou assim, o meu propósito foi pôr vocês para serem obedientes, para as nações me glorificarem. Vocês não fizeram, eu vou corrigir vocês, vou mesmo. E aí, quando eu corrigir vocês, as nações vão reconhecer que eu sou Deus. Lembre-se que um dia, todo joelho se dobrará e todos confessarão isto. Todos falarão da santidade de Deus. Mas continua lá, Elvira. Tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então aspergerei a água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andes nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. O resultado é obediência. O mecanismo, o resultado é a glória de Deus entre as nações. A ferramenta para isso é a obediência do povo de Deus. O mecanismo, ou o jeito que ele vai usar essa ferramenta,
é trabalhando o coração, o nosso coração. Ele vai pôr o Espírito trabalhando em nós, e o trabalho do Espírito é fazer a gente obedecer à palavra. Sua pergunta era, qual é o trabalho do Espírito? O trabalho do Espírito é ir fortalecendo estas áreas da nossa vida, por meio da palavra, para que obedeçamos à palavra. Engraçado, né? Ele usa a palavra para você obedecer a palavra. Ele trabalha, o Espírito tem a palavra como ferramenta de transformação para fazer você obedecer a palavra. Então, uma coisa muito importante, eu acho que é o resumo do que nós vamos precisar trabalhar daqui por diante. É que nós precisamos aumentar a nossa comunhão com o Espírito na palavra. Porque tem uma coisa que eu estou estranhando, eu não sei se eu... Irmãos, me ajudem. Estudo bíblico. Você que acompanha pela internet, não assuste. Estudo bíblico é um pouco laboratório da nossa fé. A gente está estudando a Bíblia e está descobrindo, porque ninguém sabe tudo, nem eu, nem o melhor professor de teologia deste mundo sabe tudo. E a gente tem que sentar como igreja, abrir a palavra e aprender algumas coisas. E eu estou aprendendo e eu quero colocar isso à mesa para vocês me ajudarem. Que eu acho que a gente está se enganando um pouco na busca de uma comunhão com Deus muito mística, a partir de outros elementos que não a palavra. Então, a gente pega coisas boas, como por exemplo a oração. Excelente para ter comunhão com Deus, é ou não é? Fundamental. Aí a gente pega a oração e põe ela em cima do monte. Bom, o monte já não é fundamental. Mas a oração aqui, lá no monte, recebeu um contorno de quê? Especial. De poder. Daí um pouco, lá no monte não basta. Tem que haver algum sinal extrasensorial. Já viram aquele negócio de graveto que vai ficando... Está pegando fogo, papai, fogo. Então, a oração é fundamental, é revestido de um elemento não mais fundamental, mas que começa a ter um contorno de especialidade, e aí é pouco, precisa de um elemento extrasensorial ou sobrenatural para dizer que a oração é boa. A oração, ela é um resultado da palavra. Sabiam disso? Porque eu oro na medida em que conheço Deus com quem eu falo. E quanto mais conheço, mais eu oro, porque mais descubro o quanto preciso dele. Oração e palavra andam juntos. Então o que eu quero pegar, não é nem ir para esse ponto agora, é que nós estamos tentando pegar o trabalho do Espírito e tirar ele do foco. E agora o Espírito, ele é o provedor de atos sobrenaturais. Não é mais o provedor de temor à palavra, de alegria na palavra, da verdade da palavra, guiar a verdade da palavra. Não é mais o que traz gratidão, porque eu sei que o que Deus faz por meio da palavra. O Espírito agora é aquele ser que faz a coisa ganhar o contorno do sobrenatural. O Espírito só está presente, não é se ele guia a palavra. Ele está presente se ele faz coisas fora do comum. Você não vai ver nenhum texto bíblico dizendo que o papel do Espírito é fazer coisas incomuns. E quando ele fez coisas incomuns por causa da
palavra. Vamos ver isso. Hebreus capítulo 2. Não precisa nem... Hebreus capítulo 2 é bom, porque não é um texto tão conhecido, mas tem um mais conhecido, que é aquele de Atos 2. Lá em Atos 2, os discípulos estão reunidos, não estão? E aí desce sobre eles línguas como de fogo. E eles passam a falar em outras línguas. Qual o objetivo deles falar em outras línguas? Falar das grandezas de Deus para os estrangeiros. Pode falar. Uma coisa que me chamou a atenção também, justamente nesse discurso de Pedro depois do Espírito vir, foi que a pregação dele trouxe muitas conexões com a palavra do Velho Testamento. Ou seja, ele teve ali talvez um discernimento muito maior do que ele tinha da palavra de Deus, até de quem era Cristo, né? Sim, veja só. Quando você vê o resultado do dom ali, Pedro se torna um pregador. Ele vai e prega um sermão. Vai lá, fala, Eldo. Ô, Eldo, esse negócio está ficando chato, rapaz. Toda quarta-feira a nossa lição de... Olha lá, passa o microfone para o Eldo, para o Eldo falar sobre isso. Senão... aí a gente perde a conexão com a internet. Aqui ainda consegue pegar um pouco, mas lá pega com mais dificuldade. Obrigado, Sr. Adalto. Então, a aula era adoração em verdade. E aí a revista começa, né, dizendo como está a adoração hoje nas igrejas, tal, que as pessoas precisam ver algumas coisas bem diferentes, né, gritos, uivos e tal. Até a gente colocou algumas coisas aí, né, disso daí. E então falava muito sobre o Espírito Santo, né? Mas a vinda do Espírito Santo, o que a revista destacava justamente que era isso daí. Você tem o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, tudo na sua vida. Quando você recebe o Espírito Santo, é para você proclamar. Se foi citado vários textos, recebereis é para você poder pregar. E sereis minhas testemunhas. Inclusive eu falei da palavra testemunha. E a inversão hoje das igrejas é que o Espírito Santo é uma coisa maravilhosa, que vem, eu vou sentir arrepio, vou sentir bem, eu vou ter poder, vou cantar maravilhosamente bem e tal. Eu falei até da palavra testemunho, que vem da palavra grega martirel. Então, né, que ele fala que... eu acho que estou criando monstros. Então, né, a gente falou que de mártir, né, de pregador e tal. Então, não tem nada a ver com o que as igrejas estão entendendo hoje, né? Veja você só. ter poder para pregar a palavra. O Espírito Santo realmente é maravilhoso, o Espírito Santo realmente é poderoso, o Espírito Santo é impressionante, mas a impressão que ele quer dar é a da palavra no coração. Está aqui Ezequiel 36, gente. Colocarei meu espírito em vocês, tirarei coração de pedra, colocarei coração de carne e farei vocês andarem na minha palavra. Vamos lá para Hebreus 2, que eu pedi para vocês abrirem. Os versos de 1 a 4 de Hebreus 2 dizem assim, por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Notaram isso? Não é ter firmeza pura e simplesmente em qualquer coisa. É firmeza na verdade ouvida. Do que ele está falando? A palavra. Da pregação de Jesus, dos apóstolos, que pregaram os profetas. Olha só. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão, desobediência recebeu justo castigo. Lembra quando os anjos falaram com Abraão e depois Sodoma e Gomorra foram castigados? Acho que está se referindo a isso, talvez. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, presta atenção de novo, a qual tem sido anunciada, isso é pregação, inicialmente pelo Senhor,
foi depois confirmada pelos que a ouviram. Os apóstolos ouviram aquela pregação e depois eles continuaram pregando. Como é que essa palavra que os apóstolos pregaram foi realmente confirmada? Dando Deus testemunho juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres, por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Preste atenção. A palavra pregada no Velho Testamento destruiu nações. Nós não escaparemos se negligenciarmos o que o Senhor pregou e o que pregaram os apóstolos que ouviram do Senhor. E o Senhor mostrou que esses apóstolos estavam pregando a verdade quando o Espírito Santo veio junto com essa pregação, fazendo seus sinais. Eu estou dizendo para você que sempre que você vai ver esta sobrenaturalidade do Novo Testamento, da obra do Espírito no Novo Testamento, você verá o contexto da pregação. Foi para confirmar a palavra. O que a gente precisa? A gente já sabe que a obediência é um resultado da vontade. Que a vontade é movida por uma musculatura espiritual de temor, de senso de alegria, senso da verdade, de gratidão. Nós já sabemos que por nós mesmos, nosso coração enganoso, deixa isso aqui corrompido. E aí o temor que deveria ser a Deus é temor de homens. A alegria que deveria ser a alegria de dar alegria a Deus é a alegria egoísta. O senso de verdade é deturpado, cada um vive a sua. E a gratidão não existe. Você acha que é você que é o dono do mundo. Então a gente sabe que o coração pecador não consegue fazer isso. Então nós já sabemos que precisamos de duas coisas. Precisamos obedecer a palavra. E para obedecer a palavra, precisamos que o Espírito trabalhe em nós. E o Espírito trabalha em nós usando a palavra. Irmãos, se queremos que a nossa vontade produza obediência, atos de obediência, precisamos levar muito a sério a ideia de enchimento do Espírito e crescimento na palavra. Crente que não conhece a verdade não tem musculatura espiritual para obedecer. Não terá temor a Deus completo. Sempre limitará o temor a... Sempre Deus vai ter um limite para você entregar para Deus. Aquele hino que a gente... Tudo entregarei, tudo a ti, Jesus entrego, tudo deixarei. Você não terá força para isso. Você não vai confiar a Deus. Aquele Salmo 37:5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará, nunca vai ser uma realidade na sua vida. Porque você vai entregar desconfiando. Você não vai conseguir perceber Deus agindo. Você sempre vai querer dar o seu jeitinho. Porque você precisa de musculatura espiritual para isso. Traz aqui o microfone, vamos lá. Ah, está de pertinho, vai lá. Como é que o Espírito, que método o Espírito Santo usa? Semana ele que faz vem. um milagre ou ele Semana que forja? vem. Não, vamos fazer o seguinte. Semana que vem eu vou detalhar a palavra agindo, mas isso eu vou responder hoje. Tá? Semana que vem eu vou dizer assim, como é que a gente usa a palavra para fazer esse trabalho, mas isso aí eu vou responder hoje. Tá? Você precisa dessa musculatura espiritual se você quer obedecer. Então não pense que você vai ser um crente exemplar só porque você vem à igreja, você conhece o arcabouço da fé, né? Você sabe, eu sei que crente presbiteriano crê nisso, naquilo outro, nisso não. Você precisa de uma musculatura espiritual que faz você ir além dos rigores, desses rigores, como
como é que eu vou chamar assim? Mecânicos. Você precisa realmente conhecer a Deus, o seu Deus, para confiar nele. Você daria, Davi, digamos que você comprou um contrabaixo, e o contrabaixo que você comprou, ele é famoso porque ele pertenceu ao maior contrabaixista de todo o mundo. Você pagou uma pequena fortuna de, eu estou tudo de $1 milhão para cima, tá? $1.500.000. Você daria na mão de qualquer pessoa? Mas você precisa entregar para alguém guardar para você. Você daria, você guarda isso aqui para mim para fazer uma viagem. Você entregaria para uma pessoa que você acabou de conhecer? Uma pessoa que você conhece só parcialmente, bem pouquinho, tem algumas coisas que você não sabe direito. Você não iria procurar alguém que pelo menos você tivesse assim, um conhecimento que você acha o suficiente para você poder dizer assim, isso aqui é confiável? Vou dizer que é mais ou menos a mesma coisa que você precisa ter com Deus. Um conhecimento mais profundo para você poder confiar mesmo a sua vida a Ele. Aí a obediência vai ser um resultado mais fácil. Thelma falou uma coisa interessante. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que aprender bem cedo na vida cristã. O homem pecador não tem mente para Deus. Ele está, pecado separa ele de Deus. Então, para que ele tenha essa reaproximação e comece a ter uma mente que comece a ver e a entender e a obedecer a Deus, que é esse processo que nós estamos falando, Deus precisa fazer algo. Deus coloca o Espírito dentro de nós. Aí esse Espírito, ele causa um ponto. Aqui havia trevas. É que aqui está tão engraçado, porque eu estou ilustrando a luz com um ponto preto e as trevas com um coração branco. Mas inverta aí, tá? No coração do homem tem só trevas. E Deus vem e põe um ponto de luz. Vou fazer diferente. Esse ponto de vida que o Espírito pôs, isto é uma obra que a gente chama de obra monergista. Deus é que faz. Ele é que põe. Então, você está chamando isso de, como você falou, milagre? Posso chamar de um milagre do novo nascimento. É algo que não teria como acontecer se Deus não fizesse. Deus fez isso com você, comigo, com cada um que tem fé. Só que agora, isso aqui, a gente estava com os músculos para Deus tudo corrompido. Isso aqui é aquele primeiro dia na academia. O músculo descobre que ele está se mexendo. Começa a ficar um pouquinho doído, mas ele percebe que está lá. Mas ainda não é suficiente. Agora vem uma segunda etapa, que é a etapa que a gente chama de sinergista. A monergista tem só uma força, Deus. A sinergista tem um conjunto, ou pelo menos duas. Agora você vai trabalhar também. Daí o Espírito começa a expandir este processo de iluminação para as outras áreas. E aí vai fortalecendo a sua musculatura e ela vai ganhando corpo. Você vai conhecendo a Deus, você vai crescendo na fé, você vai se tornando mais firme, mais obediente. Quando cai, consegue se levantar e já não está mais na estaca zero, aprende com os erros, você começa a aprender porque você começa a ter uma expansão. A Bíblia diz, não apagueis o Espírito. O que é isso? É dentro desse processo sinergista, você não trabalhar. O Espírito está lá, mas você não faz esse trabalho de expandir
Então você fica aquele crentezinho, um músculo de formiga. Não, de formiga não, que formiga levanta mais do que o peso dela, né? Musculatura de... Deixa eu ver um bicho bem preguiçoso. De bicho preguiça. Aí, quer dizer, então, que a unção do Espírito Santo trabalha na vida da pessoa. Trabalha na vida da pessoa. Assim é a unção do Espírito Santo trabalhando na mente da pessoa, Isso. na vida da pessoa, para que a pessoa seja transformada, começa a aceitar e a entender Sim. tudo aquilo que O es- Exatamente, o Espírito Santo, a unção do Espírito é derramada, e agora ela está dentro de você, e agora ela trabalha através de você, ela não trabalha só em você, trabalha em você. Tem coisa que ele muda o seletor, ele aperta um parafuso, o outro, dá um ajuste, e tem coisa que a sua máquina intelectual também melhora. Então ele trabalha em você e por meio de você. Ele faz uma obra em você, ele aperta os parafusos que precisa, tem muito parafuso para apertar. E depois ele fala assim, agora funciona aí para ver. E ele vai ajudando. Então vai ser um trabalho do Espírito, mas também nosso. Por isso que a Bíblia fala assim, santificai-vos, dê uma ordem. Santificai-vos. É um processo que também tem a ver com o nosso trabalho, tá? Desenvolvei a vossa salvação, Filipenses 2:12. Lá atrás. Não é uma coisa de receber o Espírito, aceitá-lo e aí transmiti-lo. Recebê-lo, tomar consciência de que recebemos, não, porque aceitá-lo dá a impressão de, não, de jeito nenhum. Recebê-lo, tomar consciência de que tem uma nova vida. Gente, vocês, para pessoas como eu, que nasceu em lar evangélico, acho que Bianca também, nasceu em lar evangélico, é difícil, Davi também, é difícil a gente achar um dia assim que a gente virou crente. Porque isso veio acontecendo, minha ideia é que eu acho que eu fui regenerado no ventre materno. Não estou sendo soberbo não, a Bíblia também fala disso, tá? Eu não lembro. Mas eu já caí na conclusão de que eu não sou obrigado a lembrar. Me desculpe os que acham que a gente tem que saber o dia da conversão. Não acho que a gente é obrigado a lembrar. Mas há muitas pessoas que passam por aquela experiência de olhar a Bíblia, olhar Deus de um jeito, e de repente, começa a ver as coisas de outra forma. Aí você fala, não acredito que eu vivi sem isso. O que aconteceu? O Espírito veio, a pessoa tomou consciência da sua nova vida. Da ação do Espírito. O Espírito te despertou. E agora você... uma coisa que você achava totalmente absurda. Deus existe. Agora você começa a ser razoável. Sim, lógico. O Espírito sempre usa a palavra. Lembra? A fé vem pelo ouvir a palavra. Só que antes você ouvia a palavra e deixava ela para lá. Só que de repente você ouviu a palavra e ela fez sentido. Foi iluminado no sentido de que o Espírito vem, ele ilumina os nossos olhos para crer. Sim, se não, veja só, o Espírito tem o tempo dele, tá? A aula não é sobre isso, mas vamos lá. Às vezes o Espírito põe a nova vida, mas o processo de tomar consciência dela nem sempre é automático. Às vezes o Espírito está trabalhando na pessoa, a pessoa está nem aí, não sabe. Até a hora que ela fala assim, nossa, ele já estava comigo. É igual Jacó, Deus estava aqui e eu não sabia. Tá? Mas, gente, temos mais tempo para outros dias para a gente estudar. O que é muito importante, que nós vamos trabalhar na próxima aula. Como é que esse enchimento do Espírito acontece por meio da palavra?
Porque se eu preciso ter vontade para obedecer, e a minha vontade depende do aumento dessa musculatura espiritual, e essa musculatura depende do crescimento da obra do Espírito em mim para que eu obedeça, e essa obra é pela palavra, preciso saber de que jeito que é. Só para quê? Para eu pegar a palavra e começar a ler com mais consciência um pouco. Em lugar de ler, eu preciso ler um versículo hoje, deixa eu ver. Saindo-lhes ao encontro Ismael e Netanias, vinde a Gedalias, filho de Aicão. Meu Deus, o que será que Deus quer me dizer? Que se vier alguém falar comigo, talvez é a vontade de Deus, eu devo chorar, porque Netanias chorou. Gente, isso é infantilidade bíblica. Isso é ler a Bíblia sem usá-la como ferramenta de propagação dessa nova natureza. Então, na semana que vem, se Deus quiser, nós veremos esse processo de como a Bíblia, o Espírito usa a palavra para aumentar essa nossa musculatura espiritual. Em que pontos ele trabalha, e você vai trabalhar também. Você vai falar assim, tem essa área que eu sei que o Espírito trabalha por meio da palavra. Nessa área eu sou um fracasso. Então você começa a ler a Bíblia pensando nessa área. Tá bom? Alguma pergunta a mais? Obrigado, Senhor. Não há um outro Deus além do Senhor. Deus verdadeiro. Deus vivo. Obrigado por nos ajudar a perceber isto. Por ter, ó Deus eterno, o Espírito iluminado o nosso coração. Para, ó Deus eterno, vivermos esta realidade com foco em Ti. Ó Pai, nós queremos isto, Senhor. Queremos uma maturidade que nos transporte para um nível superior de entendimento da própria vida, onde viveremos todas as circunstâncias com gratidão, com alegria, com temor, de forma verdadeira, andar no Teu caminho, glorificando ao Senhor, espalhando a luz do Senhor. Pai, ajuda-nos a enfrentar momentos como este que o pastor Marcos está enfrentando junto com sua família. Ajuda Teu servo e a sua família, assim como ajuda todos nós, nas perdas desta vida, Deus, mostrando-nos que o Senhor é o Senhor da vida. Conforte os corações ali em Santos desta família, abençoe Teu servo pastor, que haja conforto do Espírito para todos eles, Deus. Dá-nos, Senhor, desprendimento e dá-nos entendimento do que é viver para Ti. Obrigado por estarmos juntos. Final de um dia, já vivemos a maior parte deste dia, Senhor. Já desfrutamos de tantas coisas, e todas elas fizeram um único sentido na nossa vida: apontaram para Ti. Muito obrigado por estarmos aqui aprendendo do Senhor juntos. Nos guarde e abençoe em nome de Jesus. Amém.